moçada! Como é que vocês estão? Eu tô muito bem, eu tô muito com calor, acredito que vocês também. Daqui pra frente a gente vai estar com mais calor. Meu Deus do céu. Faz umas 2 semanas já que eu tô reclamando do calor, né? Galera, isso pra vocês. Imagina na minha cabeça a reclamação como é que não tá. Vamos lá então. Acalmem-se, que tá acabando. Tem só mais uma condicional depois dessa e fechou esse conteúdo. Eu sei que ele é tranquilo, assim, né? De entender, mas é muita coisa, né, gente? Mas acalmem-se que só tem mais uma aula disso. E colocar tudo isso numa aula só é impossível, gente. Não dá, não. Vamos lá, a gente já viu a zero conditional, a first conditional, temos aqui então a second conditional. A partir daqui começa a dificultar um pouquinho, tá? Então prestem bastante atenção. Peguem caderno, lápis aí e façam o mapa de vocês, o mapa mental de vocês. A second conditional, então, para que serve? Elas são orações usadas para falar de situações pouco prováveis ou mesmo irreais no futuro. As sentenças condicionais em inglês são formadas pelo termo if, assim como todas as demais. E a partícula if é a forma mais usada para as condicionais, mas o when também pode ser usado na second conditional, quando admitir sendo sempre que ou toda vez que. Tá, vamos agora entender o que é tudo isso aí. Primeiro, a second conditional, assim como ela é uma condicional, então ela vai ser formada por 2 frases. A ação com if, a frase com if vai ser uma ação, a frase principal vai ser consequência. Também tanto faz a ordem que elas vão vir. Pode ser usado tanto o if ou a palavra when, né, que significa quando, na second conditional, não tem problema. Só que se vocês optarem por usar a palavra when, que significa quando, a intenção da tua frase vai ter que ser sempre que ou toda vez que. Por exemplo, toda vez que eu tive dinheiro, eu poderia ter investido. Entendeu? Então, tipo, não investi, então eu não tenho dinheiro hoje. Então, eu posso usar o when no lugar do if, mas ele tem que ter a intenção de sempre que ou toda vez que. Ai, por que na primeira vez nunca passa? Ai. Para second conditional, o verbo condicional ele é usado no passado simples, ou seja, simple past, e o da sentença principal é acompanhado dos verbos modais would, could, might or should. O que isso quer dizer? A frase com if vai ter o tempo verbal simple past, were, was, did, e verbos na segunda coluna, regulares com ed, irregulares tem que saber. E na frase principal a gente vai ter modais. O modal would, ou o could, ou o might, ou o should. A estrutura tá certa com qualquer um deles, mas muda um pouquinho a intenção de cada um. Lembrando que sempre que eu usar um modal, depois do modal, meu verbo é base. Uma oração do tipo second conditional pode vir antes ou depois da oração principal, main clause, será pontuado por vírgula antes da frase, do início da frase. Ai, meu Deus, prof, de novo isso? Sim, isso aqui é só relembrando vocês que elas são formadas por 2 frases. Pode começar com a frase com if ou com a principal, mas se começar com a principal não tem vírgula. Se começar com if, tem vírgula, separando as 2 frases, tá? No simple past do verbo be, não interessa quem é o sujeito auxiliar, vai ser sempre o were. Ah, meu Deus! Eu levei quanto tempo pra entender que no simple past eu tenho was, que é o singular, were, que é plural, e agora tudo é were? Sim, tudo é were. Então, toda vez que você for dizer no inglês, por exemplo, se eu fosse, se ela fosse, se nós fôssemos, everybody were, todo mundo were. If I were, if you were, if he were, if Marina were. Todo mundo é were, não existe aqui I was, she was, if she was you. Não, were, everybody were, every time were. Sempre were, beleza? Os verbos modais podem aparecer na forma negativa. Então, qual que é a forma negativa dos modais? Would vira would not ou wouldn't. Should not or shouldn't. Could not or couldn't. Daí tem o might, né? Might not ou might not. É só isso mesmo. Não tem mightn't. Eita. Tá bem? Tudo bem? Então tá bom, até aqui tá de boa, né? Tá separado ali como se fossem 2 aulas, mas não são, gente. Isso aqui só tá de maneira burra ali, tá bom? Vamos lá pra estrutura. Qual que é a estrutura da second conditional? If, meu Deus, olha o tamanho dessa estrutura, mas é porque eu coloquei ali todos os auxiliares, tá bom? If mais o simple past na frase com if, ou when mais simple past, né? E depois o sujeito mais um desses auxiliares. Detalhadamente, eu vou ter então dentro da frase um if ou when, um sujeito, o simple past, na segunda frase, sujeito, um dos modais e um verbo base. Aqui eu vou ter frases como, por exemplo, if I were you, I would buy a house. Se eu fosse você, eu compraria uma casa. If I had money, I might buy a house. Se eu tivesse dinheiro, eu talvez comprasse uma casa. Então, eu tenho o buy, que é aqui no verbo base, o might buy, talvez compre, should buy, deveria comprar, could buy, compraria. Tudo bem?
Pode ser o contrário, né? Lembrando que pode ser sujeito mais o modal e o verbo base, e depois if ou when, sujeito simple past. Pode estar em qualquer ordem, tanto faz. Exemplos. If I were you, I would feed me now. Se eu fosse você, eu me alimentaria agora. Então eu senti um tomzinho de ameaça na cara desse gato alegre, feliz, saltitante, né? Você vê na cara dele que ele tá felicíssimo de estar no colo dessa pessoa. E eu tenho aqui, então, uma second conditional, formada pelo if, sujeito, were, que é o simple past do verbo be, complemento. If I were you, I would feed me now. Isso aqui é complemento. Aí eu tenho sujeito, o would, que é um dos modais, poderia ser would, could, should, might. E o feed, que é o verbo alimentar, no verbo base, porque tá do lado de um verbo modal. Então, if I were you, I would feed me now. I would feed me now if I were you. Whatever, tanto faz a ordem entre eles. If I had feelings, they would be hurt. Se eu tivesse sentimentos, eles estariam magoados. Então, nossa, agótica ela, né? Vamos lá. Eu tenho um if, poderia ser when I had feelings, they would be hurt. Não, seria estranho. Quando eu tivesse sentimentos, não teria o menor sentido aqui. Então, vamos usar o if, né? Lembrando que poderia ser ao contrário. They would be hurt if I had feelings. Eles se magoariam se eu tivesse sentimentos, né? If, sujeito, had é o verbo have no passado. Ai, tô com soluço, desculpa, gente. Desculpa, gente. E they would be hurt, they, sujeito, would, verbo modal, e o be é o verbo base, né? O verbo base do verbo to be é apenas a palavra be. They would be hurt if I had feelings. Poderia inverter sem o menor problema. Se você quisesse colocar isso aqui na forma negativa, como é que ficaria? Esse meu had não ficaria hadn't, porque isso é past perfect. E aqui a gente tá lidando com simple past. Então, if I didn't have feelings, they wouldn't be hurt. Se eu não tivesse sentimentos, eles não se machucariam. Ok? Não seriam machucados, né? I would run if I were you. Eu senti mais uma ameaça aqui, porque gato sempre, né, cara? Se eu fosse você, eu correria. Eu correria se eu fosse você. Então aqui, ó, eu tenho uma frase que não tá começando em if, né? Ela colocou a frase principal primeira e tá tudo bem. I, verbo modal, verbo base, if, sujeito, verbo be no passado, simple past. Eu correria se eu fosse você. Se eu fosse você, eu correria. I would run if I were you. If I were you, I would run. Second conditional exemplos ainda. Deixa eu ver, acho que esses aqui são os últimos. Ah, não, esses aqui são os últimos. If I had a dollar every time I had a dollar, I'd have more money. Meu Deus, que cara idiota. Se eu tivesse $1, cada vez que eu tivesse $1, eu teria muito dinheiro. Eu teria mais dinheiro. Então eu tenho aqui, if I had a dollar. O resto é tudo complemento. If é o C, I é o sujeito, had é o verbo have no passado. I'd, I would, tá aqui o teu verbo modal e o verbo base have. Então, se eu tivesse $1, cada vez que eu tivesse $1, eu teria mais dinheiro. Poderia ser ao contrário. I'd have more money if I had a dollar every time I had a dollar. É que isso aqui é meio que um meme em inglês, quando eu falo if I had, por exemplo, vamos supor que vocês enchem muito o meu saco de gostar de uma profe, em dia de prova, assim, né? Eu falo, meu Deus, se cada vez que alguém falasse, eu ganhasse $1, eu estaria rica hoje. É uma expressão que eles usam, né? Por isso que que tem o meme do if I have a dollar every time I had a dollar. If I had more time, I would have written you a short letter. Se eu tivesse mais tempo, eu teria escrito uma carta mais curta para você. Sentido? Procurem aí. Começamos com if, sujeito, simple past, sujeito, verbo modal e simple past. O resto é tudo complemento. If I had more time, I would have written you a short letter. I would have written you a short letter if I had more time. Eu teria escrito uma carta mais curta se eu tivesse mais tempo. E por último, agora é o último. What would you do with a brain if you had one? Pode parecer bem debochada essa frase aqui, mas na verdade ela é do filme O Mágico de Oz. Ela tá perguntando pro Homem de Lata, né? Se você tivesse um cérebro, o que você faria com ele? Mas, na verdade, isso aqui é parte de um meme, né? Quando alguém te faz uma pergunta idiota e você fala, cara, se você tivesse um cérebro, o que você faria com ele? Mas aqui fica ofensivo. Então, eu tenho lá, what would you do with a brain if you had one? O que você faria com o cérebro se você tivesse um? Temos uma pergunta usando a estrutura da second conditional, começando com would, que é o auxiliar, o auxiliar modal, o you, que é o sujeito, e o verbo base, que é do, with a brain if you had one. If, sujeito, é simple past. Poderia ser ao contrário? If you had one, ou melhor, if you had a brain, what would you do with one? Se você tivesse um cérebro, o que você faria com ele? Né? Poderia ser ao contrário também, não tem problema.
Tutupau, meninos, espero que vocês tenham entendido. Essa aqui é um pouquinho mais complicada e eu realmente eu passei da maneira mais sintética que eu pude encontrar para vocês. Se tiver dúvida, volta ali, né? Tira as dúvidas conforme eu vou explicando. Se ainda assim, mesmo com a explicação surgirem dúvidas, temos chat daqui a pouco, tá bom? Se cuide, um beijo, até depois e tchau!